Olá, estamos de volta à nossa caminhada pela estrada de Jesus. Vamos fazê-lo pedindo ao Pai que nos ajude nessa caminhada. Saudando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Houve um dia em que Jesus, sabendo que estava chegando ao fim da jornada, estava terminando sua missão, chamou os seus discípulos, especialmente aqueles 12 que ele havia escolhido a dedo, e propôs a eles uma reunião ao redor da mesa. Isto, evidentemente, é uma metáfora, porque não existia mesa, na realidade. Mas para que a gente possa entender, o que Jesus queria fazer com eles era justamente fazer a ceia, e a ceia pascal, porque esta reunião de Jesus com os seus amigos, eles já aí eram discípulos, mas eram amigos. Jesus quis fazê-la de uma maneira muito íntima. Então, apenas com aqueles 12, porque ele tinha muitos outros discípulos, mas foi apenas com aqueles 12, porque ele tinha algumas coisas a revelar. Então, ele vai a uma conversa e revelar da melhor maneira possível ao redor da mesa. Numa ceia, onde a conversa torna o ambiente mais íntimo. É isso, por exemplo, que, trazido para os dias de hoje, os franceses chamam de terroir. Quando eles falam do vinho, por exemplo, o vinho sai de um terroir, quer dizer, de uma terra, de um terreno, tudo bem, mas acontece que o terroir, na cabeça dos franceses, tem um significado maior. Não se entende tomar o vinho a não ser acompanhado de amigos, para que partilhem as suas experiências de vida, para que vivam em conjunto aquele momento de alegria que é uma graça de Deus, estar junto com os amigos. Foi isso que Jesus quis fazer. E quis fazer naquele momento que ele chama que São João denomina a sua hora. A hora de Jesus. A hora de Jesus foi sempre o objetivo da vida dele, da vida terrena dele. Tanto isso é verdade que lá no início do Evangelho de São João, no capítulo 2, em que São João, presente também a uma festa, narra as bodas de Caná, ele conta aquela história, não é? Aquela passagem em que, tendo faltado vinho, a mãe de Jesus, presente às bodas, presente à festa, se dirige ao filho, Jesus, e apenas diz para ele: não tem mais vinho. E Jesus responde de uma maneira misteriosa. Ele diz, o que nós temos a ver com isso? Numa linguagem mais moderna. E a esse, o que nós temos a ver com isso,
que é uma maneira habitual de dizer, de falar lá, na maneira em que foi escrito inicialmente, era uma expressão usual, tanto que ele chama mãe, ele não diz mãe, ele diz mulher, que era uma maneira comum, habitual, costumeira, de os de origem judaica se relacionarem entre os filhos, o filho e a mãe. Então, ela chegou e disse, filho, não tem mais vinho. E Jesus vai responder misteriosamente o seguinte, olha, nós não temos nada a ver com isso. E mais, a minha hora ainda não chegou. É a primeira vez no Evangelho que aparece a palavra hora. Portanto, ao dizer assim, a minha hora ainda não chegou, Jesus está indicando que ele está a caminho desta hora. Ele espera o soar dessa hora. E isto vai levar uns anos, não é? Vai levar 3 anos na realidade. E nós estamos justamente nesta ceia a que Jesus que Jesus vai participar com os seus amigos. Esta ceia é uma ceia pascal. Então, era a terceira Páscoa em que Jesus ia passar em Jerusalém. E seria a sua última Páscoa. Porque a partir daí, ele viveria o drama da sua paixão. Muito bem. Então, Jesus, antes que a paixão acontecesse, ele quis se reunir com os seus amigos. E São João também é claro ao dizer que nessa hora, que é a hora de Jesus, para São João, é a hora em que ele vai viver a sua paixão e morte. A hora de Jesus é efetivamente a hora da sua crucificação na cruz. A cruz é a hora de Jesus. Por isso eu digo, a crucificação não é só, é na cruz, porque a cruz é a hora de Jesus. É esse momento para o qual Jesus está se dirigindo. Antes da sua chegada, ele quer partilhar com os seus amigos alguns sentimentos, os mais profundos do seu coração. Ele quer dividir isso com os seus amigos. E é São João que nos relata o que aconteceu detalhadamente naquela ceia. Então, lá no capítulo número 13, ele vai começar dizendo esta frase que é definitiva. Sabendo Jesus que chegara a sua hora, novamente a hora, tudo foi direcionado para essa hora. Sabendo Jesus que chegara a sua hora. Qual é a hora de Jesus? É a hora da sua paixão e morte. Então, sabendo Jesus que chegara a sua hora, a hora de se entregar pela salvação de todos, naquele tempo e no nosso tempo, sabendo Jesus que chegara a sua hora, Jesus chamou os seus discípulos para se reunirem ao redor da mesa para um banquete, pré-anunciando o banquete nupcial do Cordeiro, em que ele vai se entregar como vítima agradável ao Pai, a única. Porque a sua missão era exatamente essa, o entregar-se de si mesmo ao Pai pela salvação dos seus irmãos, sabendo Jesus que chegara a sua hora, essa hora. Ele reúne os seus amigos e diz São João, Jesus amou os seus amigos e os amou até o fim. Este desejo de Jesus de viver essa hora
era tão intenso que ao iniciar a narrativa desse mesmo acontecimento, mas de uma outra maneira, São Lucas vai dizer com uma força expressiva, muito grande, originalmente, quando ele diz, Jesus diz aos seus discípulos, desejei com desejo, esse é o original, viver este momento. Desejei com desejo, quer dizer, desejei ardentemente. Eu quis muito viver este momento, o momento em que ele se entregará ao Pai em oblação a nós. Mas antes disso, ele quis antecipar esse momento para pegar força, a força humana de vivê-lo ali, ao lado dos amigos, recebendo o influxo dessa amizade que ele tinha pelos seus amigos. Amizade amorosa, é o amor, é uma das formas de amor. Então esse amor fraterno, esse amor que um amigo tem pelo outro, quando são amigos verdadeiramente, Jesus quis viver esse momento, teve desejo de viver este momento com os seus amigos. E voltando a João diz, tendo amado seus discípulos, seus amigos, aqueles que lhe eram mais íntimos, eles estavam ali, tendo amado os seus, aqueles 12 que ele escolhera a dedo, inclusive o seu Judas Iscariotes, tendo amado os seus, Jesus os amou até o fim. Esse até o fim quer dizer totalmente. E esse totalmente indica a totalidade da sua entrega por eles. Por eles que nos representam nesse momento. Então, trata-se da ceia pascal, Jesus está reunido com os seus amigos, e aí, continua São João, ainda no capítulo número 13, ele continua narrando que Jesus, então, faz uma outra coisa, totalmente inesperada. Eles já estavam reunidos, estavam lá sentados, estavam conversando, a ceia já tinha começado, já tinha corrido a primeira rodada do vinho, eram 3, segundo a ceia judaica, isso é um rito. Então, na primeira rodada já tinha ido, quando tomaram a primeira taça do vinho, depois a segunda, Jesus aí levanta-se, diz o texto, né? Ele levanta-se, nós dizemos da mesa, não é? Mas o levantar já indica uma outra maneira de ser. Então Jesus se levanta e se dirige aos seus amigos e tomando uma bacia, colocando água na bacia, depois de ter tirado, não é, a sua veste, a sua túnica, ele começa humildemente a fazer aquilo que nem um escravo fazia, ou seja, lavar os pés dos seus amigos. Isso na cabeça do judeu não entrava, que um deles, mesmo sendo escravo, pudesse fazer isso com os outros. Pois Jesus faz, mostrando a humildade, quer dizer, ele é o Filho do Deus vivo, que nasceu na humildade, que viveu na humildade e que nesse momento faz da humildade o ponto referencial do seu comportamento, da sua maneira de ser. A humildade, a solidariedade, tudo isso em nome da amizade. A amizade que vem do amor, um amor que vai até o fim. Então, ele se humilha a esse ponto de lavar os pés dos seus discípulos. É a famosa cena do lava-pés,
que nós comemoramos no início do Tríduo Sagrado, na Quinta-feira Santa, que foi, digamos assim, tradicionalmente, é quando nós comemoramos a ceia do Senhor. Por isso é que se chama Quinta-feira Santa, na ceia do Senhor. Então, é lá, na ceia do Senhor que isso aconteceu. Ceia, volto novamente, ceia é comer, não é? É partilhar o alimento, que Jesus fizera repetidas vezes, ao partir, ao dar graças, partir o pão, distribuir, e esse pão ia se multiplicando. Ele estava ali para fazer o mais importante, porque é justamente para o final da ceia que ele vai transformar o pão que eles vão comer no seu corpo. Tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo, que será dado por vocês na cruz. E fará o mesmo com o vinho depois. Mas isso é uma outra história. O que nos interessa agora, neste ponto, e neste dia, porque há uma antecipação do que vem daqui para frente, quer dizer, de hoje para frente, de domingo para o outro domingo. Então, o que nos interessa é isso. Então, logo termina o lava-pés, Jesus então inicia, só São João registra isso, Jesus inicia uma grande conversa com os seus amigos. O ponto mais importante de um almoço, de uma janta, de uma ceia, é o encontro. É o encontro. Quando nós convidamos alguém ou somos convidados para uma reunião, um encontro, à mesa, os franceses têm uma expressão muito interessante que diz isso: à mesa como convém. Vamos nos encontrar à mesa como convém. Quer dizer, é à mesa que a gente faz esse encontro, porque nós temos o alimento, temos o pão, e o pão, quer dizer, o alimento nos congrega. Nos congrega na amizade, quer dizer, nos torna mais unidos. Ou deve nos tornar mais unidos. Então, o que ocorre é que Jesus, então, está lá, no meio dos seus amigos, já lhes lavara os pés. E tudo isso com a simbologia que todos esses gestos de Jesus representavam. Já tinha feito o que precisava fazer. E aí ele começa uma conversa muito extensa em São João, porque ela vai do capítulo número 14, que é o que nós vamos analisar, do capítulo número 14 até o capítulo 17 ou 18. Portanto, São João gasta realmente muito tempo, quer dizer, ele escreve longamente acerca desse momento, para mostrar que esse momento é de suma importância na vida de Jesus. É o Jesus que vivera com eles, que convivera com eles durante 3 anos e que naquele momento está iniciando a sua despedida. Ele está se despedindo dos seus amigos porque ele vai iniciar uma caminhada que o levará ao Pai. Passará pela sua paixão, pela sua morte de cruz, mas fundamentalmente pela sua ressurreição. E posteriormente, mais um tempo, pela sua ascensão. Quer dizer, a sua ida para o Pai. E Jesus quer dizer isso, quer contar isso, quer indicar isso, quer preparar o espírito dos seus amigos para esses momentos. Esses momentos que no conjunto formam um grande mistério. É o que a gente chama de mistério pascal. E é um grande mistério do próprio Jesus
da sua vida. Quer dizer, o mistério Cristo e o mistério de Cristo. Este grande mistério que tentamos desvelar à medida que vamos estudando, vamos penetrando mais na palavra de Jesus. Então, nós vamos voltar àquele momento, naquela noite, hipoteticamente de uma quinta-feira, se bem que para São João não foi necessariamente na quinta-feira, mas vamos voltar àquilo que para nós é na quinta-feira santa, em que ocorre esta grande conversa de Jesus. Nós vamos ver um pedacinho dessa conversa, justamente o início dela, que está narrado no capítulo número 14, todo ele. Mas nós vamos ver de 1 ao 10. E depois ver também alguma coisa, porque nessa conversa, enquanto eles estão batendo papo, é claro, se é uma conversa, é um diálogo. Então é um diálogo de Jesus, uma das personagens desse momento, e é o protagonista desse momento, com os seus amigos todos, que formam um conjunto que será um dia a igreja, quer dizer que seremos nós. Então eles estão lá, nos representando, é como se nós estivéssemos no lugar deles. E claro que quando a gente está reunido com os amigos, todos falam. Não deve falar ao mesmo tempo, mas um fala alguma coisa, o outro rebate, o outro questiona, o outro acrescenta alguma coisa, o outro quer saber, o outro brinca, sai uma piada aqui, uma piada acolá. É uma reunião de amigos. Amigos que trocam confidências, como neste momento. Amigos que se abrem. O amigo que se abre para os amigos é Jesus. É ele que vai se abrir para os seus amigos. E ele vai falar uma série de coisas. Capítulo 14 para o capítulo 17 é muita coisa. Então foi uma longa conversa de Jesus com os seus amigos. Conversa preparatória para aquele momento que ele ia viver. Tendo amado os seus amigos, amou-os até o fim. Numa ceia, ele mostra isso. A ceia que ele desejou ardentemente. Desejei com desejo comer esta Páscoa com vocês. Passar esse momento com vocês. Mais do que isso, vivenciar este momento com vocês. Esse é um bom exemplo para as nossas reuniões, para como devem ser elas. Quando recebemos em casa, quando somos recebidos na casa dos nossos amigos, ou então vamos almoçar com algum num restaurante, enfim, onde for. É um encontro de amigos. E os amigos se amam à moda de Jesus, à maneira de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aliás, esta frase Jesus pronunciará nessa ceia. Nessa ceia, eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Por isso eu estou aqui reunido com vocês. E é por isso que ele está reunido conosco em cada Eucaristia de que participamos. Eucaristia durante a qual ele, como naquela ceia primeira, naquela ceia maior, Eucaristia em que ele se dá como corpo, o seu próprio corpo, como alimento para nós. Isto foi o que ele nos legou, isto foi o que ele nos deixou, ou seja, cumpre-se nesse momento da ceia, quando Jesus faz a consagração daquele pão como o seu corpo,
quando ele transforma o pão no seu corpo e o vinho no seu sangue, dá-se exatamente a concretização daquilo que o próprio São João diz no prólogo do seu evangelho. O Filho de Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou não apenas entre, mas em nós. Este é o texto original. In nobis, quer dizer, em nós. E Jesus dizendo que vai embora, nós vamos ver agora. Ele vai, mas ele quer ficar com as pessoas. Como é que pode ir e ficar ao mesmo tempo? Aí o que ele faz? Não um passe de mágica, não estala os dedos, abracadabra, pim-pum e acabou-se. Não! Ele transforma o pão que ele consagra no seu corpo, na sua carne. E é isso que nós recebemos naquela partícula pequenininha de pão que é a hóstia. A hóstia consagrada é isso. Por isso que ao tomá-la, nós devemos tomá-la com consciência. A fé em primeiríssimo lugar, mas também aí existe uma razão. A razão é o amor de Jesus por nós, que quis ficar não apenas entre nós, na celebração eucarística, mas em nós, no nosso interior, sendo parte do nosso ser total. Para que nós sejamos ser total. Ele quis ser um conosco, desde sempre, desde a eternidade do Pai. E para isso ele veio, porque sendo um conosco, ele nos levou de volta ao Pai. Ele nos leva junto de si para a cruz. É crucificado conosco nele. Mas ao ressuscitar, ele também ressuscita conosco. Portanto, é aqui nessa ceia que Jesus vai falar algumas coisas que são importantes para nós, antes de nós continuarmos a nossa caminhada desse tempo pascal. Proximamente vai ser comemorada a grande solenidade da ascensão de Jesus. E logo depois, o Pentecostes, quer dizer, a vinda do Espírito Santo. Então, todo esse período que vai do domingo na Páscoa, de Páscoa, na ressurreição do Senhor, domingo de Páscoa, passagem na ressurreição do Senhor, até o domingo de Pentecostes, que será no dia 28 desse mês de maio. Então, esse período de 50 dias, aqui no Brasil um pouco mais, período de 50 dias, ele é chamado de tempo pascal exatamente por isso. Porque ele começa lá na Páscoa, vai até o Pentecostes, mas é um período só. É um tempo só, em que falamos de uma coisa só: a entrega doada, oblativa, amorosa de Jesus por nós e a sua ressurreição. A sua vitória sobre a morte, a sua vinda, o seu retorno à vida. Mas a vida plena, a verdadeira vida, aquela que ele nos oferece. E nos oferece naquele pedacinho de pão que nós tomamos, que nós comungamos na Santa Eucaristia. É exatamente isso que ele quer para nós e que ele quer que nós possamos vivenciar como ele vivenciou, amando-nos uns aos outros como ele nos amou, amando-nos incondicionalmente até o fim. Esse é Jesus. Jesus de que João nos fala. Esse é Jesus que conversa com os seus amigos. É esse Jesus que bate um papo, que dialoga com eles.
e que diz palavras de vida eterna. Quais? Vamos ver. Este é o início do capítulo número 14. Jesus começa a sua conversa assim. Todos estão muito ansiosos. Jesus havia dito, tornou aquele encontro um encontro diferente, um encontro muito solene, um encontro de despedida. Ele já tinha dito isso, mas dissera isso repetidas vezes antes. Os discípulos não aceitavam isso, não. Vamos colocar isso bem claramente aqui, neste momento. E logo de cara, os discípulos não aceitavam isso, eles amavam Jesus de todo o coração, mas não compreendiam. O que é natural, esse amor de Jesus escapa à nossa compreensão humana, nós somos muito limitados para entender esse amor de Jesus, que é, no dizer de alguns santos, como Santo Afonso Maria de Ligório, uma loucura. Jesus nos amou loucamente. A falta de um advérbio melhor para dizer que Ele nos amou totalmente, de uma maneira diferente, completamente diferente dos outros. Porque é o amor de Deus por nós. E é claro que nós não podemos alcançar o tamanho, né? Não podemos mensurar o tamanho do amor de Deus, porque é de Deus. Mas nós devemos, pela fé, senti-lo em nós. E sentindo-o em nós, devemos transmiti-lo, devemos passá-lo aos nossos irmãos, especialmente os mais necessitados. E naquele momento, aquele grupo que estava com Jesus estava necessitado de ouvir determinadas palavras. E por que aquele grupo era humano? Aquele grupo temia o que iria acontecer. Eles sabiam no fundo, porque Jesus já tinha sido perseguido, já tinham querido pegar Jesus. Eles sabiam do conluio do grupo de fariseus e dos sacerdotes, enfim, das autoridades de Israel contra Jesus, e eles estão no centro de todos esses acontecimentos, que é Jerusalém, é o cenáculo onde eles estão reunidos para essa ceia. Aí Jesus começa dizendo aquilo que Ele nos diz todos os dias, porque nós também não levamos uma vida muito suave. Pelo contrário, nesses últimos tempos temos vivido momentos muito difíceis e continuamos a vivê-lo. Não fiquem aflitos, quer dizer, no original, nolite timere, isto significa não demais. Em outras palavras, não tenham medo. Não tenham medo. Jesus falou isso repetidas vezes, especialmente quando ele veio andando sobre as águas, não é? No mar da Galileia, era na escuridão da noite. Ele estava lá no alto da montanha, eles sabiam que Jesus tinha subido um monte para orar, quando foram embora para outra margem do lago, e no meio da noite, quando soprava um vento fortíssimo, havia uma tempestade, eles viram Jesus caminhando, não acreditaram, não sabiam que era Jesus, pensaram que fosse um fantasma, isso está registrado. Pensaram que fosse um fantasma, e Jesus começa o diálogo com eles, dizendo, nolite timere, quer dizer, não tenham medo. A mesma coisa aqui, não fiquem aflitos, não tenham medo, eu estou aqui, e eu estou dizendo isso para vocês agora, para que quando chegar a hora, vocês já estejam preparados. Vocês já possam viver essa hora que será a minha hora,
com o mesmo pensamento que eu tenho, com a mesma entrega com a qual eu estou me entregando. Estou me devolvendo ao Pai. Então, não temam. E aí vem a outra expressão fundamental. Creiam em Deus e creiam também em mim. Lembrem-se de que esse grupo é um grupo de galileus que professam a lei judaica, para a qual Deus é único, não há outro a não ser aquele, está lá no Deuteronômio, está na lei que eles respeitam, está na sua formação pessoal, intelectual e social, que é uma formação religiosa, e isso é o que diferenciava os judeus, aquele povo judeu, os israelitas, dos outros vizinhos deles, e dos grandes, como os gregos, os romanos, que acreditavam em vários deuses. Não, Israel mantinha a sua unidade porque acreditava num único Deus, o Deus verdadeiro. É disso que fala toda a lei e os profetas. Ou seja, todo o Antigo Testamento, direcionando tudo para a pessoa do Messias. E quem é o Messias? É Jesus, reconhecido por aquele que Jesus colocou à frente de todos, Pedro. Simão, o pescador que Jesus transforma em Pedro, a pedra. É ele o primeiro a professar a fé. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E mais tarde, quando todo mundo foge de Jesus, os seus muitos discípulos fogem de Jesus depois de terem sido alimentados por ele. Jesus vai perguntar: vocês também querem ir embora? Para aqueles mais íntimos. Eles ficam sem saber o que fazer. Aí Pedro, em nome de todos, diz: a quem iríamos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Palavra de vida eterna. Ele que é a própria palavra, ele que é o próprio verbo de Deus encarnado, ou seja, a imagem, o Deus verdadeiro. Ali está. Não tenho, creiam em Deus. Vocês não creem em Deus? Então creiam também em mim. Jesus aqui fala daquilo que é fundamental para nós outros, que acreditamos nele. Acreditamos, temos fé. Nós cremos pela fé. Então, quando rezamos nas nossas missas, não é? Na Eucaristia, rezamos o credo, temos que fazê-lo com fé. Quando dizemos assim, creio em Deus Pai, temos que dizer isso do fundo do coração. Não é com o dedo cruzado assim, não. Ah, eu creio, mas mais ou menos. Não, senhor, eu creio verdadeiramente em Deus Pai. Creio verdadeiramente em Deus Filho, que é Jesus. Creio verdadeiramente no Espírito Santo. Creio verdadeiramente na Trindade Santíssima. Esta é a nossa profissão de fé. E quando nós a expressamos, nós não expressamos apenas, nós professamos a nossa fé. Foi isso que Pedro disse. Foi isso que Pedro fez. A nossa fé se inicia com essa expressão de fé de Pedro. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E mais adiante, a quem iríamos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Quando rezamos o credo, que isso fique bem marcado nas nossas palavras que saiam do fundo do coração, mas que passando pela mente, porque nós somos racionais.
Eu creio, mesmo que não entenda, eu creio, porque depois eu vou entender. Porque o Espírito Santo vai abrir-me o caminho para o entendimento. Vai me iluminar a mente para que eu entenda. Mas antes de tudo, eu creio. Por isso Jesus diz, creiam em Deus. Eles já acreditavam em Deus. Já criam em Deus. Porque essa era a expressão de fé daquele povo. Eu creio verdadeiramente em Deus. O Deus de Moisés, o Deus dos patriarcas, o Deus dos profetas. Eu creio nesse Deus. Javé, que eles chamavam de Adonai, o Senhor. Eu creio em Deus. Então Jesus diz, creiam em Deus, acreditem em Deus e acreditem também em mim. Jesus não diz, se vocês acreditarem em Deus, acreditem em mim, nada disso. Creia num e creia no outro, também. E por que isso? Porque é aditivo. Porque Deus é Deus em Jesus, Jesus é Jesus em Deus. Ambos são Deus. Têm a mesma natureza. Por isso São Paulo aos Filipenses diz com todas as letras, não se valendo da sua condição divina. Jesus se esvazia da sua condição divina para assumir a nossa forma humana. Então ele é vero Deus, verdadeiro Deus, vero homo, verdadeiro homem. E esse é Jesus. Se eu creio em Deus, creio também em Jesus. E é assim que ele começa. Ele não começa com uma hipótese, por acaso vocês acreditam em Deus? Não, ele começa com uma afirmação taxativa. Creiam em Deus. Vocês acreditam em Deus. Então, crendo em Deus, acreditem também em mim. Por quê? Porque sou um com Deus. E aí ele vai falando uma série de coisas, e depois é o seguinte, ele diz assim, já no versículo número 3, depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Jesus disse que está na hora de ele sair para o Pai, de ele ir embora para o Pai. Esse é o grande anúncio que ele quer fazer. Ele vai voltar para onde? Para o mesmo lugar de onde ele viera. Então está na hora de ele fazer isso. Significa que ele vai deixar os amigos dele na terra. Deixar os amigos dele aqui, no mundo, como representantes dele, vivendo a vida que ele viveu, levando a todos os povos a mensagem da salvação que ele veio trazer. Mas ele quer que todos se salvem plenamente, integralmente. Para isso, ele vai voltar ao Pai, entregando-se, doando-se a si próprio, em oblação, ou seja, numa entrega amorosa, ele vai se entregar a si próprio pela morte de cruz, e vai ressuscitar. Deus irá ressuscitá-lo porque aceitará esse sacrifício do Filho, para isso ele veio, aceita o sacrifício, ressuscita Jesus, e Jesus então vai completar a sua missão no céu, preparando um lugar para todos os seus seguidores, aqueles que acreditam no seu nome. Esses ele próprio prometeu, todo aquele que acreditar em mim, mesmo que tenha morrido, será salvo. Não morrerá. Não morrerá. Você acredita nisso? Ou você dá mais ênfase à morte do que à vida? Sendo Deus o Deus da vida.
Então Jesus disse que vai para o Pai. Olha aqui, vou para o Pai. Então ele vai deixar este mundo, onde ele está ali fisicamente, materialmente, com os seus discípulos, e voltará para o Pai. Voltará para o Pai. Então ele diz assim, e eu vou para que lá vocês... E ele complementa isso dizendo que ele vai. E ele diz no versículo número 4, isto aqui, e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Nesse momento, como eles estão reunidos, como eles estão batendo um papo, todos estão atentos ao que Jesus está falando. É nesse momento que intervém um deles. Tendo ouvido Jesus dizer, vocês conhecem o caminho, um deles, chamado Tomé, que vai aparecer posteriormente, depois que Jesus ressuscitar, Tomé vai voltar, Tomé aparece várias vezes nos evangelhos. Mas ele aparece sempre assim. Aqui, ele novamente mostra-se não cético, mas nem indiferente, certamente. Tudo bem. Ele se mostra sem saber, surpreso. No mínimo surpreso, mas já denotando que não sabe bem, não entende bem aquilo que Jesus está dizendo. Posteriormente, ele vai dizer que não acredita em Jesus ressuscitado. Mas agora, nesse momento, ele diz assim, Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Tomé duvida. Jesus tinha dito, eu vou preparar o lugar de vocês lá na casa do meu Pai. Então, para que isso aconteça, é preciso que eu vá. Então eu vou. E vocês sabem qual é o caminho. O caminho é o caminho do amor. É o caminho da doação de uns para os outros, da solidariedade, da amizade, da fraternidade, da justiça. Esse é o caminho. É receber, é ver no outro um irmão muito querido, pelo qual eu sou capaz de entregar a minha vida. É isso que Jesus está querendo mostrar a eles. Esse é o caminho para a gente chegar lá. Não é preciso nenhum heroísmo, é simplesmente fazer as coisas mínimas, as coisas que podem e que podemos e que devem ser feitas. Vocês conhecem o caminho. Tomé é cético. Mas que caminho? Ele quer as coisas concretas. Ele quer que Jesus lhe mostre o caminho assim. Vem cá que eu vou te mostrar. Então vamos andar por aqui. Esse é o caminho. Ele quer uma coisa material, uma coisa concreta. E ele vai deixar isso bem claro quando ele disser aos seus amigos, depois de ter fugido, quando ele voltar, ele vai dizer, não acredito em vocês. Vocês dizem que Jesus ressuscitou, pois eu só acreditarei se colocar a minha mão nas feridas dele. Aí eu acreditarei. Portanto, ele só acredita vendo. E vendo e segurando concretamente naquilo que é o objeto da dúvida. Então, Tomé é exatamente cada um de nós. Que duvidamos do mais das vezes. Que cremos muito pouco. Ou não com a força que devíamos crer. Então Tomé vai chegar e vai dizer, mostra-nos o caminho. Jesus responde de uma maneira tranquila, de uma maneira suave, de uma maneira paciente. Ele não rebate Tomé, ele não critica Tomé. Ele não
não derruba Tomé pela sua falta de fé. Não, Jesus aceita Tomé como ele é assim. Aí, Jesus dá a resposta, talvez a mais maravilhosa resposta de toda a Sagrada Escritura. Sem acusar Tomé de falta de fé, sem criticá-lo por essa pergunta que Tomé faz, Jesus responde isto que está aqui. Versículo 7. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Por isso que no início do cristianismo, os seguidores de Jesus não eram chamados de cristãos, eram chamados de... Jesus não era chamado de Jesus, era chamado de o caminho. E aqueles que seguiam o caminho, quer dizer, seguiam a Jesus. Por quê? Porque ele é o caminho que leva ao Pai. Ele é a verdade do Pai. E ele é a vida, a verdadeira vida, que se consegue na união com o Pai por intermédio dele. Nós não teríamos sabido dessa resposta se não fosse pela dúvida de Tomé. Se não fosse pelo ceticismo de Tomé. Eu acho Tomé uma figura extraordinária. Nesse momento e no outro, porque ele é o autor de duas. Quer dizer, essa fala será complementada depois. Quando ele vir Jesus ressuscitado diante dele, quando ele tocar Jesus, porque ele vai tocar, Jesus diz, toca aqui, como se estivesse pegando a mão dele, bota a tua mão aqui, já que você duvidou, bota a tua mão aqui, aí Tomé vai cair de joelhos diante de Jesus, e dizer, meu Senhor e meu Deus, não é isso que nós dizemos na hora da consagração? Se não dizemos, devemos dizer, mas dizer do fundo do coração, não como meras palavras, uma coisa mecânica. Essa foi o primeiro questionamento aqui nessa noite. Na realidade é o segundo, mas no geral. O primeiro questionamento é esse. É quando Tomé, isto aqui fala Tomé. Tomé faz a pergunta que leva Jesus a responder, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando Jesus diz, eu sou o caminho, ele está dizendo assim, eu sou. Eu sou é o nome que Deus deu acerca de si mesmo. Foi como ele se auto-intitulou para Moisés. Lá no Êxodo, lá no início do Êxodo, quando Moisés diz para ele assim, mas tu estás me pedindo para liderar o povo na saída do Egito, muito bonito. Aí eu vou liderar e vou dizer para a mãe de quem? Você está fazendo isso por quê? Quem foi que disse para você fazer? Aí ele pergunta qual é o teu nome. Podia ser Joaquim, Paulo, Manuel? Não. Deus responde, eu sou. Portanto, Deus se auto-intitula. Ele diz Yahweh, quer dizer Javé. Javé quer dizer isso, eu sou. É a primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo, do verbo Hawa, que quer dizer ser. Então, eu sou. E a partir daí o nome de Deus é esse. Eu sou quem eu sou. Então, Deus simplesmente é. E nesse ele é completo. Ele é infinito. Ele é o princípio e o fim. Ou, numa única palavra, ele é Deus. Por isso eu sou. Jesus vai falar isso repetidas vezes. Quando ele vai falar eu sou, quando ele diz eu sou, ele fala com autoridade. Talvez a inflexão da voz dele fosse diferente no momento em que ele dizia assim, eu sou. E eu imagino a maravilha que deve ter sido ouvir as palavras de Jesus pronunciadas por ele mesmo, ao dizer, eu sou. Quer dizer, Deus, eu sou Deus. E quem é Deus? Eu sou
o caminho, a verdade, a vida. Em Jesus está tudo. Está a completude de tudo. Está o princípio e o fim de tudo. Porque Ele é Deus com Deus. Mas esse não foi o único questionamento. Jesus completa esta frase dizendo: ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Quer dizer, para a gente chegar ao Pai tem que ser por Ele. Ele já tinha dito lá atrás, naquele famoso, naquela passagem do pastor, não é? Eu sou o bom pastor, eu sou outra vez, o bom pastor, mas antes de dizer que é o bom pastor, ele diz que é a porta pela qual passam as ovelhas. Então está aqui, para chegar ao Pai é preciso passar pela porta, e qual é a porta? É Ele. Porque Ele é o caminho que leva ao Pai. Ele é o caminho que nos leva ao céu. Isso tudo nós devemos vivenciar. Na Santa Eucaristia, na missa. Aquilo que a gente chama de missa. Mas essa é a missa profunda, é a missa verdadeira. Não é apenas o rito, nem o ritual. Por isso que durante a missa há determinadas orações que devem ser rezadas, mais que cantadas. Devem ser rezadas do fundo do coração, com conhecimento de causa. Eu sei o que eu digo quando eu falo credo. Eu sei o que eu digo quando eu falo santo, santo, santo. Eu sei o que eu digo quando eu canto glória, e canto glória, mas tenho que saber o que eu digo. E, sobretudo, eu sei o que eu digo quando eu digo Pai Nosso que estás no céu. E a látere, quando nós dizemos Ave Maria, cheia de graça, também tenho que saber o que é isso. Porque tudo procede do Pai e volta para o Pai. E como Jesus, que veio do céu e voltará para o céu, está voltando para o céu. Mas ele já está antecipando esse retorno aí, nessa conversa, antes que tudo acontecesse, aliás, muito antes que tudo acontecesse. Ele já está preparando o caminho da sua ascensão, da sua ida para o Pai. Porque Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou a porta, eu sou o caminho. Aí um outro discípulo de Jesus, chamado Filipe, de origem grega, por isso esse nome, Filipe. Isso não foi um nome traduzido, é um nome verdadeiro dele. Portanto, ele era de origem grega, já tinha participado em alguns momentos importantes da vida de Jesus, naquela caminhada de 3 anos. Quando Jesus diz, agora que vocês me conhecem, vocês conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o viram. Por quê? Porque vendo Jesus, olhando para Jesus, a gente olha para o Pai. Vendo Jesus, a gente vê o Pai. Mas, sobretudo, recebendo a palavra de Jesus, nós recebemos o Pai. Ver Jesus é uma coisa, enxergar Jesus é outra. A gente vê com os olhos da face, se não somos cegos. Mas enxergamos, isso pode ser para qualquer um, até para o cego. Enxergar Jesus é com aquilo que a gente chama com os olhos do coração. A gente enxerga com o coração, que quer dizer com a fé. Se eu não vejo Jesus materialmente, como queria Tomé, se eu não vejo Jesus materialmente perto de mim, eu o enxergo pela fé. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí estarei eu. Quando eu tomo Jesus na Sagrada Comunhão, eu estou tomando Jesus em mim.
Jesus um pedacinho de pão, naquele pedacinho de pão, o Jesus integral, o Jesus completo, o Jesus total. Eu creio. Foi isso que Jesus diz aqui. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. E mais tarde, quando continuarem duvidando, então se vocês não acreditam em mim, acreditem pelo menos nas obras. Nas obras. A tudo que eu fiz. Começando naquele dia, naquela outra festa, que o vinho, que a água se transformou em vinho. Aquele foi o primeiro sinal dado por São João, feito por Jesus, mostrando a sua divindade. Andar sobre as águas, ressuscitar Lázaro. Pronto, 3 estão aí. 3 exemplos, dos inúmeros exemplos. Daqueles poucos que foram registrados, e que são muitos. Então, um outro discípulo, chamado Filipe, vai fazer o segundo questionamento. Capítulo 14, versículos 8 a 10, que diz assim: Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Mostra-nos o Pai. Quer dizer, ele queria que Jesus, Pai, vem aqui, e eles vissem. Aí Jesus rebate, desta vez, pacientemente, mas mostrando, sei lá, talvez um pouco de desgosto, para dizer o mínimo. Faz tanto tempo que eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. Conhecer aqui não significa, você não sabe quem eu sou, olha o eu sou aí outra vez. Não, não é isso não. Não é só saber quem ele é. Eu sei que aquele é o Mateus, eu sei que este é o Anderson, eu sei que aquele lá é o Vitor. E aquela lá é a Célia. Eu sei disso. Mas conhecer é mais longe. É saber quem é, mas ir mais íntimo. Eu conheço a pessoa mais intimamente. Eu conheço de coração para coração. Trata-se de um amigo meu. É assim que Jesus conhece aquelas pessoas, e por isso ele rebate a Filipe. Você está comigo há tanto tempo e ainda não me conhece. E aí, com muita paciência, com muita tranquilidade e com muito amor, Jesus diz: Filipe, quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz, mostre-nos o Pai? Jesus passou a vida toda, passou toda essa caminhada mostrando o Pai para eles. No momento em que ele transforma a água em vinho, no momento em que ele ressuscita o filho da viúva de Naim, no momento em que ele ressuscita a filha de Jairo, principalmente no momento em que ele ressuscita o Lázaro, porque aquilo foi público. Não foi para um só, não, foi para um mundaréu de gente. Mas também no momento que ele anda sobre as águas, no momento em que ele dá luz aos olhos de um cego de nascença, no momento em que ele faz o coxo andar, mas principalmente no momento em que ele transforma 5 pães e 2 peixes numa quantidade tal que alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas, então 10.000 pessoas e mais, recolheram as sobras em 12 cestos, para mostrar a completude de tudo, já que o número 12 é um número simbólico para os judeus. Aí está Jesus. O que eu digo a vocês, será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? É como se ele dissesse, será que você não crê que eu e o Pai somos um? Eu vivo no Pai, o Pai vive em mim.
Os 3 anos que Jesus passou no meio dos seus discípulos, passou no mundo como homem, ele mostrou como homem o Deus que existe nele, quer dizer, a divindade. Ele mostrou Deus, e mostrou Deus não pela figura de Deus, a figura de Deus é ele mesmo, mas ele mostrou Deus no amor, pelo amor, com o amor com que ele tratou todas as pessoas, com que ele se solidarizou com todas as pessoas, com que ele fez justiça a todas as pessoas, especialmente aqueles que mais precisam. Que mais precisavam, mas são os que mais precisam. Continuamos no mesmo. Será que 21 séculos passados ainda não aprendemos nada? Este é o questionamento que Jesus está fazendo. Faz tanto tempo que eu estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece. Jesus está falando isso para cada um de nós. Ouça esta frase no seu coração, medite sobre ela, internalize-a. E depois você vem à missa. Então Jesus disse a todos, aí foi para Filipe diretamente, o que eu digo a vocês, eu não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o meu trabalho, que é o trabalho dele. Eu vim fazer o trabalho do Pai, quer dizer, eu vim fazer aquilo que o Pai pediu que eu fizesse. Aliás, ele nem diz pediu, ele me mandou fazer. E ele prazerosamente aceitou. Por isso ele desejou, com desejo, comer aquela ceia com eles. Para poder ter essa conversa, pessoal, que ele está tendo conosco. Afirmo a vocês, e isto é verdade, quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que essas. Isso ele está dizendo para cada um de nós. Você crê em Deus? Você crê em Jesus? Pois então você fará coisas ainda maiores do que aquele fez. Por quê? Porque ele estará em nós. Ele está em nós. E pela ação do Espírito Santo, ele vai fazer coisas maiores. Até essa, pois eu vou para o meu Pai. Novamente eu insisto nisso. Quando ele diz eu vou para o meu Pai, ele já está indicando que depois daqueles acontecimentos, vale dizer, a sua morte na cruz, o seu sepultamento e a sua ressurreição, quer dizer, depois de ele ter ressuscitado, é que ele vai voltar para o Pai. Quer dizer, vai voltar para o Pai materialmente, concretamente, porque ele já estará no Pai, na sua glorificação ao ser ressuscitado. Ele já viverá uma outra dimensão do ser humano, que é o ser divino. Ele voltará para o Pai. Então eu vou para o meu Pai, e vocês, e tudo que, pois eu vou para o meu Pai. Portanto, depois de tudo isso, ele ascenderá ao Pai. É a solenidade da ascensão que nós vamos celebrar na outra semana, e da qual nós vamos falar no nosso próximo encontro. Falar um pouco da ascensão. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Pedir em nome de Jesus. Você já reparou que por isso toda a oração da missa termina sempre assim, por Jesus Cristo? E a doxologia final, depois da consagração, diz, por Ele, com Ele e nele. E tudo que vocês pedirem, como é que nós pedimos ao Pai? Orando. Entrou aí o quê? Jesus está dizendo para nós, não deixem de orar nunca. Ponham a oração em primeiríssimo lugar.
ela tem que vir na frente de tudo. Se você pegar o tudo, todo o resto, e puser na frente da oração, isso significa que a oração tem menos valor do que o resto. No outro dia o Papa Francisco falou isso, ou mais ou menos isso, e aquela multidão lá embaixo na praça ficou assim, extasiada, olhando para a cara dele. E é isso mesmo. A oração, o contato, o diálogo com Deus, é aquele mesmo diálogo que ele está tendo com os seus amigos ali. Isso, as dúvidas, mostra-nos o caminho, quem vê o Pai, mostra-nos o Pai, e são dúvidas que nos assaltam. Deus não está contra isso. Deus só quer que nós demos a Ele um pouquinho do nosso ser. E dar a Deus um pouco do nosso ser quer dizer amá-lo. Amá-lo sobre todas as coisas. Portanto, Deus em primeiro lugar. Ora, se a oração representa o diálogo que nós temos com Deus, então Deus em primeiro lugar. E aí vem o resto. Se eu puser o resto na frente de Deus, não vamos conseguir nada. Mas se a minha oração quer dizer, vou fazer qualquer coisa, eu acordo, o que eu faço? Qual é a primeira ação do meu dia? É pular da cama e pegar o celular para ver quais foram as mensagens? Quando existe uma mensagem maior que fala lá no fundo do nosso coração? Ou será que eu me volto para Deus e agradeço-lhe o fato de estar vivo, de poder viver a minha vida segundo a palavra dele naquele dia que está amanhecendo? Ou eu ponho as outras coisas, o que me perturba, as minhas preocupações, os meus desejos para aquele dia na frente de Deus, sabendo que sem Ele tudo vai desandar. Se eu acreditar, obviamente. Preciso crer. Por isso Jesus insistiu em crer e agora insiste no poder da oração. Tudo que vocês pedirem a meu Pai em meu nome, eu vos darei. Quando eu entro na igreja para assistir a mim, Senhor, dá-me a graça de assistir, de participar desta Eucaristia, não apenas pela minha presença, mas pela minha vida, vivenciando a Eucaristia. E vivenciar a Eucaristia é beber da água viva que é Jesus, é comungar o seu corpo. Devo concluir, e gostaria de concluir com esta terceira parte aqui, já vimos isto, o poder da oração, já falamos da ascensão, vamos voltar a falar da ascensão brevemente. Aí ainda no capítulo 14, versículo 16, para que nós possamos fazer tudo isso que Jesus nos aconselhou a fazer, ele diz assim: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos, quer dizer, sigam os meus mandamentos. Aliás, os mandamentos são as bem-aventuranças, não é? Capítulo 5 de São Mateus. Mas as bem-aventuranças se resumem a um mandamento. O decálogo do Antigo Testamento se resume a um mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso está lá no Antigo Testamento. Pois Jesus pegou isso e reinterpretou. Não apagou, não eliminou, apenas adicionou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, não mais como a ti mesmo, mas ao próximo como eu te amo.
E aqui ele está dizendo: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Que é esse? Amar ao próximo como eu vos amei. Amor a ponto de lavar os pés dos discípulos e mais, amou entregando-se na cruz por nós. É este o amor verdadeiro. É o amor ágape, aquele da entrega total. Aí ele diz isto: eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará um outro paráclito. Paráclito quer dizer advogado. A tradução é esta, o primeiro significado é este, advogado, paráclitos em grego, parakletos, quer dizer isto, advogado. Mas a pessoa, o advogado é aquele que vai nos auxiliar na oração, a fazer esse pedido em nome de Jesus. É aquele que vem para nos iluminar, é aquele que vem para nos guiar, é aquele que vem para nos plenificar de vida e vida eterna. É aquele que vem para nos recordar, não é ensinar. Tudo para ensinar, tudo que nós tínhamos que saber, Jesus nos ensinou. Mas Ele é que vai nos recordar tudo aquilo que Jesus ensinou. E provavelmente, através dele, nós acabaremos aprendendo aquilo que, evidentemente, a gente não terá aprendido. Então, ele estará ensinando também. Por isso aparece um ensinar aqui, que na realidade não é bem assim. Ele veio para nos recordar tudo aquilo que Jesus nos tinha ensinado. Então, ele promete o quê? O Paráclito. O Paráclito é o Espírito Santo. É o Espírito da verdade. Por isso nós temos a morte e a ressurreição de Jesus. Portanto, Páscoa, na ressurreição de Jesus. E depois nós temos a vinda do Espírito Santo. Este período que vai daquele domingo ao domingo do Espírito Santo, no próximo dia 28, que é o último domingo deste mês, então nós temos o tempo pascal. Agora, um momentinho antes, 10 dias antes desse domingo do Espírito Santo, nós temos a ascensão de Jesus. Porque ele manda o Espírito Santo tendo subido aos céus. E é para isso que eu convido a todos, para o nosso próximo encontro, falarmos um pouquinho dessa ascensão de Jesus, como ela foi retratada pelos evangelistas. Obrigado pela atenção de hoje. Até o nosso próximo encontro, pedindo a Nossa Senhora que esteja conosco e nos ajude a refletir bem sobre o que nós vimos, o que nós caminhamos com Jesus neste dia e neste momento. Dizendo a ela: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora nos proteja e São José também. Tchau para todos.